A palavra de Deus para nossa meditação neste dia encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Meus queridos e amados irmãos, nós queremos falar através desta palavra que ora acabamos de ler, sobre a fé de um homem, Pedro. O rei Herodes, ele perseguia, fazia uma grande perseguição à igreja, e ele havia mandado matar Tiago, irmão de João. E quando o rei Herodes manda matar Tiago, irmão de João, ele percebeu que aquilo havia agradado ao povo judeu. Então o rei, percebendo que aquilo havia agradado aos judeus, ele continuou aquela perseguição e mandou prender também a Pedro. Ele queria, através da morte de Tiago e através da morte de Pedro, fazer parar o trabalho da igreja, porque ali ele estaria mostrando para o povo que ele estava matando as colunas da igreja. Então o rei Herodes, como já falei, ele percebendo que havia agradado aos judeus, ele mandou prender também a Pedro e queria apresentá-lo depois da Páscoa. E entregou Pedro a 4 quaternos de soldado. E ali estavam aqueles homens guardando Pedro com muita segurança. E Pedro foi amarrado com cadeias e ali estava para ser apresentado aos judeus depois da Páscoa. O projeto de Herodes era, sem dúvida nenhuma, matar Pedro, pois ele era um grande líder e ali ele estava diante dos irmãos anunciando a palavra do Senhor. E Pedro, meus amados irmãos, apesar de saber de todo o projeto de Herodes, qual era o projeto de Herodes para a vida dele e para a igreja, mas Pedro estava ali confiando no Senhor seu Deus. E apesar de tudo o que ele estava vivendo, ele dormiu entre 2 soldados. Nós podemos observar que somente alguém que confia em Deus consegue dormir em uma situação daquela. Pedro sabia que Deus era poderoso para livrá-lo das mãos de Herodes. Talvez você passando por alguma dificuldade, algum problema, que não vamos compará-lo aqui aos problemas que Pedro estava enfrentando naquele momento. Você pode talvez até se desesperar, mas lembra da situação na qual Pedro estava inserido naquele momento e ele, confiando em Deus, dormia. Um outro fator que nós queremos destacar aqui é que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Por isso, meus amados irmãos, gostaria de dizer que o nosso papel como igreja, o nosso papel como servos de Deus, é apresentar a Deus todos os nossos irmãos, toda a sociedade, para que Deus venha dar um caminho, digamos assim, um caminho direito, que o Senhor venha fazer aquilo que for melhor, aquilo que estiver no projeto dele.
mas nós, como igreja, precisamos orar e apresentar todas as situações diante do Senhor. Pedro estava ali dormindo. A escritura onde que nós lemos diz que ele foi entregue a 4 quaternos de soldados e foram colocadas nas mãos de Pedro cadeias. Então ele estava ali amarrado e bem seguro, bem guardado dentro daquela cadeia. Quando Pedro dormia, o anjo do Senhor entrou naquele lugar e a Bíblia diz que resplandeceu ali uma grande luz. E que essa luz resplandeça também nas nossas vidas. Aí o anjo do Senhor toca em Pedro no lado e o acorda, e o anjo diz: segue-me. E Pedro, vendo ali o anjo, as cadeias caíram das suas mãos, e Pedro foi seguindo e passou a primeira e a segunda guarda, e vai Pedro seguindo o anjo. Quando chega na porta de ferro, no portão de ferro, aquele portão abriu sozinho, não precisou ninguém tocar nele para que ele se abrisse. E aí o anjo do Senhor segue com Pedro, mas Pedro achava que estava tendo uma visão, ele achava que aquilo não era real. E aí o anjo segue com Pedro até um certo ponto, aí então o anjo se retira de Pedro, e aí ele entende que na verdade foi o livramento de Deus. E ele diz: na verdade, agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Meus amados e queridos irmãos, através desta palavra, vamos confiar mais no Senhor nosso Deus. Ainda que as dificuldades vividas por cada um sejam muitas, mas vamos confiar que o Senhor é maior que todas elas. E a vontade de Deus é nos colocar sempre livres. Portanto, vamos confiar nele. A vontade de Satanás é a mesma vontade de Herodes, é de nos manter presos e de nos matar. Mas se nós fizermos como fez Pedro, confiando no Senhor, se nós confiarmos no Senhor, o Senhor vai enviar também o seu anjo para nos dar a vitória. Que esta palavra sirva para nós de edificação e que nós possamos continuar confiando em Deus e que a nossa fé seja, através desta palavra, revigorada nele e seja renovada nele. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, ajude-nos a confiar mais no Senhor. Não importa, meu Deus, quais são as dificuldades pelas quais estamos passando, mas que o teu anjo, meu Deus, seja enviado por ti para nos socorrer. Que a tua graça esteja sobre nós, meu Deus. Eu te peço, Pai, entra com providência sobre as nossas vidas e nos dê a vitória, meu Deus. No santo nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém.